A vitória na estreia contra o Esperance da Tunísia. O Flamengo fez um treino ontem aqui em Atlantic City e dois jogadores que já não vinham jogando também não treinaram na parte aberta à imprensa, Alexandro e De La Cruz, dois jogadores que não estiveram presentes na partida contra o Esperance. O Alexandro vem de um desgaste muscular, mais uma vez controle de carga, não participou da parte, pelo menos da parte aberta para a imprensa do treino de ontem do Flamengo. E o De La Cruz vem de um entorse no joelho, ficou fora do jogo contra o Esperance. A tendência é que ele volte hoje aos treinamentos, mas vale lembrar que o De La Cruz não joga há um mês. Exatamente um mês atrás, no jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, no dia 18 de maio, foi o último jogo do De La Cruz, que ficou todo esse tempo fora, então dificilmente, mesmo voltando aos treinamentos, ele será utilizado na partida contra o Chelsea. Quem a gente tem certeza, Abel, que estará em campo é o Jorginho. Jorginho fez uma ótima estreia com a camisa do Flamengo no jogo contra o Esperance, mais de 90% de aproveitamento nos passes, muito bem ali encaixado no meio-campo do Flamengo, participando dos dois gols do Flamengo. Ele que já havia sido muito elogiado nos bastidores, também publicamente, jogadores, comissão técnica, agora também ganhou os torcedores do Flamengo. O Jorginho, que certamente novamente será titular nessa partida contra o Chelsea, que ele conhece bem, já jogou pelo Chelsea. Hoje à tarde tem entrevista coletiva do Jorginho, e aí vai falar sobre diversos assuntos, falar sobre essa estreia dele, 1h da tarde, horário aqui de Atlantic City, 2h da tarde, horário de Brasília, então entrevista coletiva do Jorginho, depois mais um treino, o primeiro treino com todo o grupo, ontem apenas treino regenerativo dos titulares, os reservas foram a campo, hoje elenco completo do Flamengo treinando para essa partida contra o Chelsea. Expectativa da FIFA é de muitos torcedores neste jogo na Filadélfia. A gente vai acompanhando mais torcedores do Flamengo chegando aqui nos Estados Unidos, o hotel aqui também vai ficando com mais torcedores do Flamengo, expectativa da FIFA de mais de 50 mil torcedores no Lincoln Field. O Chelsea que venceu o LAFC por 2-0 na estreia, jogo importantíssimo na sexta-feira, fundamental do Flamengo contra o Chelsea no Mundial de Clubes. Abel. Boa. Legal, Mendel Bilovski ao vivo lá de Atlantic City nos Estados Unidos, muito obrigado. Bom trabalho para você, Mendel. Professor Celso Zelt, na estreia, vitória contra o Esperance da Tunísia. O Flamengo vai ter que mudar a sua forma de atuar, de jogar, a sua estratégia para enfrentar o Chelsea, professor Celso? Sem dúvida nenhuma. Eu começaria mexendo no Pedro. Eu acho que precisa de mais gente trabalhando. Colocaria em conjunto. Quem? É a primeira coisa. Né? Tem que mexer no Pedro. E aí o entraria resto, quem? O resto é o time. Você tiraria o Pedro? Bruno Henrique. Bruno Henrique? É o Bruno Henrique. Ah, mas o Bruno Henrique também não está jogando nada. Ali. E o resto é o time que jogou. Eu gostaria de ver o Wesley jogando. Também pode ser. O meu receio é a ausência do Alexandro. O quanto que isso poderia ter dois laterais muito ofensivos. Eu gostaria do Wesley se você tivesse a volta do Alexandro. Pode ser. Mas ele está machucado, abaixo, então né? essa é a minha dúvida. Físico, é. Mas ele tem... O Varela deu um cruzamento pro gol, não foi? Eu tô enganado. Não foi assistência, né? Ele faz o cruzamento. Não, ele cruzou, o Luiz Araújo ajeitou e o Arrascaeta fez o gol. Ele participa do gol. Teve muito efetivamente do gol. Teve muito jogo. Ele participa dos dois gols, né? No segundo gol também ele participa, né? Ele que dá o passe para o Jorginho, né? Adversário em cima do Varela, né? Isso é de assustar. O tipo de eu acho que sim. Mas o Wesley sobe bastante também, né? Se você tiver... acho que o grande desafio defensivo do Flamengo é o Pedro Neto, que nós vimos ali, né? Que joga pela direita, preferencialmente pela direita. E aí você pode segurar alguém na esquerda, se não for o Alexandro, tá fora de ritmo, mas o Vinha tem mais capacidade defensiva, o Vinha está recuperado, está integrado ao elenco e tal. Ayrton Lucas. Ele tem mais capacidade defensiva que o Ayrton Lucas. Ele poderia fazer ali, talvez seja temerário em função do fato de ele estar muito tempo sem jogar. Mas se ele estiver treinando bem, fisicamente estiver bem, talvez seja uma alternativa. Porque realmente o Ayrton Lucas é um lateral muito ofensivo, que se lança muito à frente. E isso gera problemas para você marcar um jogador agudo, como é o Pedro Neto, né? Nós vimos ali o jogador que pegou a maior pontuação do Chelsea, fez o gol, o primeiro gol do jogo, e participou também da construção do segundo. É um jogador de contra-ataque assim, mortal. Eu lembro de ter feito alguns jogos dele no Wolverhampton. Contra uma defesa baixa, ele não tem a mesma produtividade, mas se tiver espaço para atacar,
ele é fantástico. Então, talvez seja mais interessante você liberar a ala direita, né, o lateral direito ali, no caso o Wesley, e segurar mais. Dificilmente o Alexandre terá condições de jogo. Né? Eventualmente o próprio Varela na esquerda, né? Já chegou pode a ser jogar. o próprio Varela na esquerda. Eu acho que... Porque, assim, o meu... Até para botar o pé trocado ali, né? Porque ele gosta muito de cortar para dentro, você já tem alguém para travar. E o professor tocou num bom ponto da questão do Varela ter dado muito espaço para o Belaïli, mas eu acho que foi muito do que foi o contexto do jogo. Eu acho que num eventual duelo contra o Chelsea, ele não teria essa... Porque o próprio Varela fez muita ultrapassagem, subiu bastante pelo lado direito. Acho que contra o Chelsea seria diferente. Esse é o meu ponto da questão do equilíbrio. Eu gosto mais da ideia do Wesley, mas eu tenho medo de um Wesley e Ayrton Lucas ser um time muito ofensivo. Talvez o ideal seria o Alexandre, mas sem condição, eu gosto muito desse caminho, com Varela pela esquerda, para você ter alguém lá com esse cuidado para o Pedro Neto e o Wesley. E do ataque, eu também concordo com o Bruno Henrique. E aí é diferente um pouco do Palmeiras. Porque a gente fala muito do Flaco Lopes pensando no momento dos jogadores e característica de jogo. Aqui é mais característica de jogo, porque de ataque do Flamengo, acho que é só o Luiz Araújo que individualmente está muito bem. Acho que de resto não tem ninguém vivendo uma excelente fase. Só que pelo que vai ser o jogo, se o Pedro já foi pouco participativo até dentro do que foi o jogo contra o Esperance, provavelmente o Chelsea, Flamengo vai ficar menos com a bola. Menos com a bola. Contra o Chelsea, mais em velocidade, essa talvez. É uma questão muito interessante, né? Porque o próprio Felipe Luiz tocou nesse assunto em relação ao jogo com o Esperance. O Esperance é um time que está acostumado a jogar para ganhar. Dentro da liga local. Dentro da realidade dele do dia a dia. Tanto na liga local dele, quanto mesmo na Champions africana e tal. É um time que é dos grandes do continente. É um time que está acostumado a jogar para ganhar. O Flamengo também é um time que está acostumado a jogar para ganhar. A impor o seu ritmo de jogo, a ser o time dominante. Nem sempre vai ganhar, mas é o time dominante. Que é o time que vai ter a bola, que vai estar jogando no campo do adversário quase que o tempo todo, que vai gerar situações. Só que agora ele enfrenta o adversário de um nível técnico superior. E aí, o Flamengo acho que vai tentar. Mas se não conseguir, o Flamengo impor o seu ritmo de jogo, que é aquela marcação alta, sufocar a saída de bola do time adversário, a pressão pós-perda, recuperar a bola no campo de ataque, subir a sua linha de marcação até a faixa central do campo e a partir dali construir a partir da troca de passes. O Flamengo joga assim 99,9% dos seus jogos. Só que agora tem o Chelsea do outro lado, que tecnicamente é mais qualificado do que ele. E aí? O Chelsea vai conseguir subir a sua intensidade a ponto de impedir o Flamengo de fazer isso? Ou o Chelsea vai achar interessante, olha, não tá ruim para mim não, vou ficar aqui e vou atacar espaço no contra-ataque. Essa é a grande questão. É o Flamengo ou o Flamengo vai se adaptar e fazer o contrário ele? Não, eu vou dar a bola pro Chelsea e vou ver o que eu faço no contra-ataque. Bota o Pedro Neto para correr. Ou ele, o Flamengo, pode botar o Luiz Araújo, o Bruno Henrique, o Michael para correr também. Até porque o Chelsea é um time dentro do que pensa o Maresca, e ele como técnico, foi assim lá no Leicester, quando ele foi campeão da segunda divisão, é um time também que gosta de posse de bola, de tal ritmo de ser protagonista. Mas esse Chelsea, quando ele precisa ser vertical, ele consegue chegar muito rápido no ataque. Seja com o Pedro Neto, seja com o Madueke. O próprio Nicolas Jackson, que é o centroavante, ele é muito questionado porque, apesar de fazer gols, ele perde muitos gols, mas é o cara que ataca muito bem o espaço. Então o Chelsea, quando precisa ser vertical, então, eventualmente, se ele trazer o Flamengo e ter esse espaço para atacar é interessante. Ele abriu o placar contra o LAFC. Ele tinha a bola, mas não fazia o gol. Quando ele baixou a linha, primeira bola que ele roubou, bateu nas costas do lateral e foi lá dentro. Exato. E o Bruno Henrique, pensando até dentro do Pedro, por mais que o jogo que o Flamengo tente colocar a marcação alta, tente ser protagonista, o Chelsea em muitos momentos vai ter a bola e é um time que a defesa joga bem alta. E a gente até estava falando dos laterais. Um sobe com os volantes e o outro faz a saída com linha de terra. Nas costas da defesa, que joga mais alta, eu acho que o Bruno Henrique é muito mais adequado do que o Pedro, do que o jogo possa oferecer. Então, mais do que o momento dos dois jogadores, eu acho que o Bruno Henrique tem mais a oferecer do que possa ser o jogo contra o Chelsea. Pela força, pela velocidade, pela intensidade que ele tem conseguido mostrar. Legal. Temos mensagem, é isso? Na hashtag F360BR, com a participação do ou da... Quem é? Do Rômulo, grande rubro-negro. Bom dia, amigo. Colocaria o Varela por ter mais capacidade defensiva. À esquerda.
Sem Alexandro, talvez até o Danilo. Com isso, deixaria o meio e ataque mais solto. Manteria o Pedro. Dependendo do que o jogo responder, colocaria o Wesley. Trouxe aqui também seu pensamento de estratégia e pela audiência. Falamos muito do Flamengo, que vai enfrentar o Chelsea. Agora